onde termina aquilo que criamos e começa aquilo que nos cria. A ciência moderna já não vê o observador como alguém passivo, mas como parte ativa da própria realidade. Há momentos raros em que a intenção humana, elevada ao seu limite máximo de entrega, parece atravessar a matéria e tocar algo mais profundo, um campo invisível que responde de maneiras que desafiam qualquer lógica linear. O que você está prestes a acessar não é apenas a história de um filme. É o registro de um ponto no tempo em que as fronteiras entre corpo, fé e o inexplicável se tornaram quase inexistentes. E talvez esse ponto nunca tenha realmente se fechado. A Paixão de Cristo, os bastidores do inexplicável. Em 25 de fevereiro de 2004, o mundo testemunhava o lançamento de A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Mas o que parecia ser apenas uma produção cinematográfica rapidamente revelou algo muito maior. Não se tratava de mais um filme religioso. Pela primeira vez, alguém ousava recriar com brutal realismo os últimos momentos de Jesus Cristo. E então surge a pergunta que ecoa além da tela. Será que certas histórias, quando revisitadas com intensidade suficiente, deixam de ser apenas lembradas e começam, de alguma forma, a se repetir? Para entender isso, é necessário voltar no tempo. Não apenas anos atrás, mas ao próprio ambiente onde tudo aconteceu. Porque o que ocorreu durante aquelas filmagens fugiu completamente de qualquer padrão esperado. Relatos começaram a surgir. Fenômenos inexplicáveis. Sensações coletivas de presença. Mudanças internas profundas em membros da equipe. Coincidências tão improváveis que beiravam o impossível. A linha entre atuação e vivência real simplesmente começou a desaparecer. O sofrimento encenado parecia, em certos momentos, atravessar a pele e se tornar experiência. E o mais inquietante, ninguém conseguia explicar. Décadas depois, como se obedecesse a um ciclo invisível, Mel Gibson retorna ao mesmo cenário. Matera, no sul da Itália. Um lugar que não foi escolhido por acaso. Matera não é apenas uma cidade. Ela é um território escavado na própria história da humanidade. Suas casas, túneis e passagens foram talhados diretamente na rocha ao longo de milhares de anos. Muitos desses espaços já foram habitação e também sepultura. Não por acaso, moradores locais a chamam, em voz baixa, de a Cidade dos Mortos. E foi exatamente isso que atraiu Gibson. Ele precisava de autenticidade, precisava de pedra, de silêncio, de morte impregnada no ambiente. Mas talvez tenha encontrado mais do que procurava. Logo nos primeiros dias de gravação, algo começou a mudar. O clima, antes estável, tornou-se imprevisível. Céus limpos se fechavam em minutos. Rajadas de vento surgiam sem aviso, arrancando estruturas e derrubando equipamentos pesados. Houve momentos em que o próprio chão parecia vibrar, como se algo subterrâneo estivesse sendo despertado. E o detalhe mais perturbador: esses fenômenos pareciam confinados ao set de filmagem. Ao redor, tudo permanecia estranhamente normal. Técnicos italianos,
Acostumados com histórias antigas e tradições locais, começaram a sussurrar explicações que ninguém ousava dizer em voz alta. Falava-se sobre túmulos perturbados, sobre memórias que não deveriam ser revisitadas. Mas ninguém interrompeu as gravações, até que chegou o dia. Era uma manhã clara. O ar leve. O tipo de cenário perfeito para registrar uma das cenas mais luminosas da narrativa, o Sermão da Montanha. Tim Caviezel, no papel de Jesus, caminhava lentamente colina acima. A equipe ajustava luz, som, enquadramento. Tudo parecia em perfeita harmonia. Até que algo mudou. Sem aviso, o ambiente se contraiu. O ar ficou pesado, denso. Uma tensão invisível tomou conta do espaço. Nuvens escuras começaram a se formar, não no horizonte, mas exatamente sobre ele. Anos depois, Caviezel relataria a sensação, um arrepio profundo, como se o corpo inteiro estivesse antecipando algo inevitável. E então aconteceu. Um raio rasgou o céu e o atingiu diretamente. O impacto percorreu seu corpo como uma descarga absoluta. O som foi ensurdecedor. Equipamentos falharam instantaneamente. As câmeras pararam. Por um breve instante, o mundo pareceu suspenso. Silêncio. Um silêncio denso, quase real. À distância, Mel Gibson observava. O que ele viu não parecia pertencer ao mundo comum. O ator que interpretava Jesus estava envolto em uma luminosidade intensa. Seus cabelos se erguiam eletrificados, formando algo que muitos descreveriam, mais tarde, como uma espécie de coroa de energia. E ainda assim, ele não caiu. Tim Caviezel permaneceu de pé, vivo. A estatística diria que isso é praticamente impossível, mas há algo que a estatística não mede: o estado interno de quem vivencia o evento. O corpo humano não é apenas matéria, é também um condutor. Um sistema capaz de responder a frequências, intenções, estados emocionais profundos. Naquele momento, talvez ele não estivesse apenas atuando, mas sintonizado com algo muito além da representação. Quando o céu encontra o homem dessa forma, a explicação deixa de ser suficiente e o assombro toma o seu lugar. O assistente de direção correu em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-lo, um segundo raio caiu, no mesmo ponto. 2 impactos em menos de 1 minuto. A descarga lançou ambos ao chão. O pânico tomou conta da equipe. Ninguém conseguia reagir. Não havia lógica. Não havia precedentes. Paramédicos foram chamados às pressas. O cenário indicava tragédia, mas o que encontraram desafiava qualquer expectativa. Ambos estavam vivos, sem queimaduras severas, sem danos visíveis graves. Profissionais experientes ficaram sem palavras. Aquilo não deveria ser possível. Depois desse dia, algo mudou. Não nos equipamentos, não na produção, mas nas pessoas. Conversas passaram a ser sussurradas. Olhares carregavam perguntas não feitas. E uma sensação comum pairava no ar. Aquilo não tinha sido apenas um acidente. Seria coincidência? Uma manifestação natural extrema? Um aviso? Ou algo ainda mais difícil de nomear? As respostas nunca vieram de forma definitiva.
Mas uma coisa se tornou incontestável para todos que estavam ali. Depois daquele momento, nada mais foi igual. O sofrimento não é apenas uma sensação, é um sinal. Uma frequência que reorganiza o corpo por dentro. Ele altera a química do sangue, intensifica respostas inflamatórias e distorce a percepção do tempo. Em estados extremos, minutos podem parecer eternidades e o corpo passa a operar em um limite onde a distinção entre simulação e realidade começa a falhar. Há momentos em que, para que uma verdade seja transmitida com potência total, a representação precisa ceder espaço à experiência real. O ator deixa de interpretar e se torna um canal. E a dor deixa de ser um efeito para se tornar linguagem. O que aconteceu com Jim Caviezel durante as filmagens ultrapassou qualquer expectativa de atuação. Em muitos momentos, o que deveria ser encenação se transformou em vivência física real. Na cena da flagelação, Mel Gibson buscava algo além do realismo visual. Ele queria provocar uma reação visceral, algo que atravessasse a tela e atingisse diretamente o corpo do espectador. Para isso, a equipe preparou um sistema de proteção. Uma tábua espessa posicionada atrás das costas do ator, fora do enquadramento, destinada a absorver o impacto dos golpes. Era teoria, mas no momento da execução, algo falhou. O movimento de um dos atores, que interpretava o soldado romano, saiu do eixo previsto. O chicote foi lançado com força total e a ponta metálica não encontrou a madeira. Encontrou carne. O som que ecoa na cena não foi atuação. Foi um grito real. A dor foi tão intensa que Jim Caviezel descreveu uma incapacidade imediata de respirar. Seu corpo entrou em choque. O sistema nervoso reagiu como se estivesse diante de uma ameaça extrema. E, como se uma única falha não bastasse, aconteceu de novo. Um segundo golpe atingiu praticamente o mesmo ponto. A pele se abriu em um corte profundo, deixando uma cicatriz de mais de 30 centímetros. Uma marca que ele carrega até hoje. Essa cena permaneceu no filme, não como efeito, mas como registro. E então veio a Via Sacra. Para essa sequência, Mel Gibson tomou uma decisão radical. Nada de réplicas leves. A cruz deveria ser real. Madeira maciça. Peso autêntico, mais de 70 quilos. Sob o sol, em terreno irregular, Jim Caviezel caminhava, caía, levantava repetidas vezes. O desgaste não era apenas físico, era acumulativo. Cada queda carregava o peso das anteriores, até que, em uma das tomadas, algo saiu do controle. O plano era simples. Durante a queda, um dos atores ajudaria a amortecer o impacto da cruz. Mas o tempo falhou, e a cruz caiu inteira sobre sua cabeça. O impacto foi direto. Mais tarde, ele descreveria: foi como se minha cabeça tivesse sido esmagada. Parte do sangue que vemos na cena era cenográfico, mas parte não era. O golpe deslocou seu ombro. A dor ultrapassava qualquer limite de atuação. Era estrutural, era óssea, era impossível de ignorar. E ainda assim, ele continuou, mesmo febril, mesmo ferido, mesmo com o corpo comprometido. Cada lágrima registrada, cada tremor involuntário, cada expressão de dor
não eram recursos dramáticos. Eram respostas reais de um organismo levado ao extremo. Depois de tudo isso, os raios, os acidentes, os ferimentos, algo começou a mudar no ambiente. Não era apenas cansaço. Não era apenas tensão. Era presença. Uma sensação compartilhada, difícil de nomear, mas impossível de negar. Muitos relataram a mesma impressão, como se o espaço estivesse sendo observado, como se cada pedra, cada corrente de ar, cada sombra tivesse consciência. Durante as cenas mais intensas, um silêncio incomum tomava conta do set. Não era imposto. Não era pedido. Ele simplesmente acontecia. Ninguém falava. Ninguém se movia além do necessário. E, em meio a esse silêncio, às vezes surgia um som inesperado. Choro contido de alguém da equipe, incapaz de sustentar emocionalmente o que estava presenciando. O próprio Mel Gibson foi visto diversas vezes se afastando em silêncio, com os olhos marejados, murmurando orações entre uma cena e outra. Maquiadores, técnicos, assistentes, profissionais, acostumados a ambientes de alta pressão, começaram a relatar algo em comum. Uma sensação de calma profunda surgindo no meio do caos. Como se, por trás da dor, existisse uma ordem invisível sustentando tudo. Mas não foram apenas sensações. Alguns afirmaram ter presenciado fenômenos que não encontravam explicação técnica. Operadores de câmera relataram flashes de luz surgindo do nada. Não vinham de refletores. Não tinham origem identificável. Apareciam e desapareciam. Um dos cinegrafistas principais descreveu um momento específico. Enquanto enquadrava o rosto de Jim Caviezel na cruz, percebeu algo atravessando o fundo da cena. Uma figura luminosa, branca, rápida, silenciosa. Mas ao revisar as imagens, não havia nada. Nenhum registro, nenhum vestígio. Com o passar dos dias, relatos semelhantes começaram a surgir. Técnicos afirmavam ter visto pessoas vestidas de branco caminhando pelo set. Não interferiam diretamente, mas observavam. Às vezes, faziam comentários sutis sobre luz, enquadramento, sempre com uma serenidade incomum. E então, desapareciam. Quando a produção tentou identificá-las, não encontrou nomes. Não estavam em nenhuma lista. Não haviam sido contratadas. E ainda assim, todos que as viram descreviam exatamente a mesma coisa. Após o fim das filmagens, ao revisarem fotos e registros de bastidores, um detalhe chamou a atenção. Essas figuras não apareciam em lugar algum. Existem níveis de realidade que escapam à percepção comum. A física contemporânea sugere a existência de dimensões que coexistem com a nossa, vibrando em frequências que nossos sentidos não captam. Em matéria, algo parece ter acontecido, como se a barreira entre o plano físico e o plano sutil tivesse se tornado permeável, como se memórias coletivas, acumuladas ao longo de milênios, encontrassem ali uma abertura para se manifestar. O que se transformou naquele set não foi apenas o resultado final do filme, foi o próprio estado interno de quem esteve presente. A mudança foi celular. As transformações não ficaram restritas ao invisível. Elas começaram a se manifestar nas pessoas. Figurantes, que inicialmente estavam ali apenas como parte da produção, passaram a buscar algo mais profundo. Alguns pediram para se confessar. Outros solicitaram o batismo antes mesmo do término das filmagens.
Não foram casos isolados. Havia um movimento silencioso acontecendo. Entre os atores principais, mudanças ainda mais intensas começaram a surgir. Luca Lionello, que interpretou Judas, chegou ao projeto como um homem cético, distante de qualquer vínculo com a fé. Mas, ao longo das gravações, algo se alterou internamente. Ele passou a relatar uma inquietação constante. Um pensamento recorrente sobre a figura de Jesus Cristo que não conseguia explicar. A experiência o atravessou e o transformou. Pietro Sarubi, no papel de Barrabás, viveu um dos relatos mais marcantes. Em uma cena, tudo o que ele precisava fazer era olhar para Jim Caviezel enquanto a multidão gritava pela crucificação. Um simples olhar. Mas, naquele instante, algo aconteceu. Mais tarde ele descreveria que não viu um ator diante dele. Viu algo mais profundo. Algo que não conseguia nomear. Uma presença. Uma consciência. Ele relatou a sensação como se estivesse sendo olhado pelo próprio Cristo. E ao mesmo tempo sendo perdoado. Esse momento o mudou completamente. Maya Morgenstern, que interpretou Maria, carregava uma coincidência que muitos consideraram simbólica demais para ser ignorada. Durante as filmagens, ela estava grávida, algo que não era de conhecimento público na época. E seu sobrenome, Morgenstern, em alemão, significa Estrela da Manhã, um título frequentemente associado à figura de Maria. Coincidência? Talvez. Ou talvez, mais um dos muitos pontos onde realidade, símbolo e mistério deixaram de ser coisas separadas. E assim, pouco a pouco, o set deixou de ser apenas um espaço de gravação. Tornou-se um campo de transformação, onde o corpo sentia, a mente questionava, e algo mais profundo parecia responder. Toda verdade que carrega potência suficiente para transformar, inevitavelmente encontra resistência. No nível físico, a entropia tenta dissolver a ordem. No nível social, estruturas consolidadas tentam conter aquilo que ameaça expandir a consciência. Mas há momentos em que um indivíduo decide atravessar esse campo de forças. Quando alguém aceita carregar sua cruz, seja ela concreta ou simbólica, ele deixa de operar dentro do padrão. Ele se torna uma anomalia, um ponto de ruptura. Uma presença que expõe, ao mesmo tempo, o conforto da ilusão e o peso inevitável da verdade. Durante as filmagens, Jim Caviezel não apenas interpretava um papel, ele mergulhava em um estado de entrega que ultrapassava o roteiro. Ele carregava consigo um terço, rezava diariamente, participava da Eucaristia e buscava, de forma constante, alinhar seu estado interno com aquilo que estava representando externamente. Antes mesmo do início das gravações, Mel Gibson o alertou. Interpretar Jesus Cristo poderia ter consequências reais, não apenas físicas, mas profissionais. Havia um risco, um custo, uma possível exclusão de Hollywood. Por um breve instante, houve hesitação, mas o que veio em seguida não foi dúvida, foi uma sensação profunda de paz. E então, a resposta. Todos somos chamados a carregar nossas cruzes e, se recusarmos esse chamado, acabamos sendo esmagados por aquilo que evitamos. Com o avançar das filmagens, o corpo de Jim Caviezel começou a dar sinais claros de colapso. Ele perdeu a sensibilidade nas mãos. Entrou em estados críticos de exaustão. Foi diagnosticado com complicações cardíacas sérias,
que posteriormente exigiriam intervenção cirúrgica. Mas o que mais chamou a atenção foram os relatos que escapavam da fisiologia comum. Ele descreveu um momento em que foi lançado para fora do próprio corpo, não como metáfora, como experiência. Diz que observou a cena de fora, como se sua consciência não estivesse mais confinada ao corpo físico. Em seguida, retornou abruptamente e presenciou, novamente, um evento extremo, outro raio atingindo o local. Em um dos relatos mais impactantes, Jim Caviezel afirmou que chegou a morrer fisicamente durante um procedimento cirúrgico. Segundo ele, sua consciência permaneceu ativa. Ele não sentia dor, não sentia falta de ar. Não havia urgência, apenas paz. Uma sensação expansiva de amor, difícil de traduzir em palavras. Ele descreveu que observava os médicos tentando reanimá-lo, como alguém que assiste a uma cena, sem ansiedade, sem apego. E então, voltou. E com o retorno, veio também a dor, o peso do corpo, a densidade da matéria. Para ele, essa experiência não foi apenas um evento isolado, foi uma confirmação, uma evidência interna de que a vida não se limita ao corpo e que a morte não é um fim, mas uma transição. A partir dali, sua percepção mudou. Viver passou a significar preparar-se, e preparar-se passou a significar confiar. Mas a resistência não aconteceu apenas no nível físico ou espiritual. Ela também emergiu no sistema. Antes mesmo do lançamento de A Paixão de Cristo, mensagens começaram a circular nos bastidores da indústria. O recado era claro, ainda que nunca oficialmente declarado. Envolver-se com aquele projeto teria consequências. Jim Caviezel foi avisado de que poderia ser colocado em uma espécie de lista negra. Sua carreira poderia não se recuperar. E a pressão não ficou restrita a ele. Grandes estúdios foram alertados, produtoras hesitaram, distribuidores recuaram. O silêncio começou a se formar ao redor do projeto. Um silêncio estratégico. Nesse cenário, Mel Gibson tomou uma decisão incomum: seguir sozinho. Ele financiou o filme com recursos próprios. Assumiu o risco integral, sem apoio institucional. E ao fazer isso, começou a perceber um padrão que o incomodava profundamente. Outras tradições espirituais eram retratadas com cuidado, com abertura, com acolhimento. Mas quando o foco recaía sobre Jesus Cristo, algo mudava. Surgiam barreiras invisíveis, resistências não declaradas, limites implícitos. Em determinado momento, até Rupert Murdoch recebeu um alerta direto. Distribuir aquele filme poderia custar caro, talvez mais do que valeria a pena. Ele recuou. O que veio depois contrariou todas as previsões. Um filme que ninguém queria distribuir tornou-se um fenômeno global. A Paixão de Cristo arrecadou centenas de milhões de dólares. Quebrou recordes. Tornou-se um dos maiores sucessos da história do cinema independente. E o sistema que tentou ignorá-lo foi obrigado a assisti-lo. Mas, no fim, o impacto mais profundo não veio dos números. Veio de uma pergunta. Simples, direta, incômoda. Por quê? Por que homens comuns, sem poder, sem status,
sem proteção, sustentariam uma narrativa até o ponto da própria morte. Os apóstolos de Jesus Cristo não tinham nada a ganhar e tudo a perder, e ainda assim não recuaram. Enfrentaram perseguições, torturas, execuções e não negaram. Esse padrão de comportamento não corresponde ao de alguém defendendo uma mentira conveniente. Ele aponta para algo mais profundo: convicção, experiência, certeza interna. Essa reflexão ultrapassa a religião. Ela toca no núcleo da existência humana. O que é verdade? O que sustenta uma escolha? O que permanece quando tudo ao redor pressiona para que você desista? Porque viver sem ser testado é simples, mas sustentar uma posição quando tudo está contra você, isso revela outra coisa. No fim, houve uma tentativa clara: impedir que aquela história existisse, ou, no mínimo, garantir que fracassasse. Mas isso não aconteceu. A história avançou, cresceu, se espalhou e atravessou fronteiras, culturas e sistemas, alcançando milhões de pessoas ao redor do mundo, como se de alguma forma aquilo que precisava ser visto tivesse encontrado um caminho para acontecer. O que foi revelado aqui nunca foi apenas sobre um filme. O que aconteceu durante as filmagens de A Paixão de Cristo não pode ser reduzido a coincidências, acidentes ou simples escolhas artísticas. Foi um ponto de convergência, um encontro raro entre corpo, mente e algo que ultrapassa ambos. Em Matera, não se registrou apenas uma produção cinematográfica, registrou-se um fenômeno. Um instante suspenso no tempo, onde a realidade pareceu ceder, como se abrisse espaço para que algo mais profundo, mais antigo, mais essencial, pudesse emergir através da experiência humana. As cicatrizes de Jean Caviezel não são apenas marcas físicas. Elas se tornaram símbolos de um limite ultrapassado, o ponto exato onde a atuação deixa de existir e a vivência assume o controle. Onde o corpo já não interpreta, ele responde. Onde a dor já não é encenada, ela é sentida, atravessada, integrada. A decisão de Mel Gibson não foi apenas artística, foi estrutural. Foi a escolha de sustentar uma visão, quando tudo ao redor apontava para o abandono, quando o silêncio se impunha, quando a pressão tentava distorcer o propósito. Foi a decisão de permanecer fiel a algo invisível, mas absolutamente real. E é exatamente aí que o título se revela. Os bastidores do inexplicável não falam de eventos isolados, não falam de coincidências raras ou histórias extraordinárias que surgem e desaparecem. Eles revelam o que acontece quando a verdade encontra resistência e ainda assim insiste em se manifestar, porque toda verdade profunda, quando começa a emergir, encontra oposição, não como erro, mas como confirmação, não como obstáculo, mas como parte do próprio processo de revelação. Não estamos mais falando de cinema. Estamos falando da coragem inscrita no corpo, da fé que reorganiza a mente, de uma consciência que, quando se alinha com algo maior, deixa de reagir ao mundo e passa a influenciá-lo. Estamos falando de um estado onde o ser humano deixa de ser apenas espectador da própria existência e assume, mesmo que por um instante, o papel de canal. Porque existe um ponto silencioso, quase invisível, onde ciência e espiritualidade deixam de se opor
deixam de disputar espaço e finalmente se encontram no centro da cruz. Não como símbolo religioso apenas, mas como eixo, como interseção entre o visível e o invisível, entre matéria e significado, entre dor e transcendência. É nesse ponto que algo muda. O observador deixa de ser passivo e começa a perceber que sua presença altera aquilo que observa. A realidade deixa de ser fixa e passa a responder à consciência que a interpreta. E o impossível, aquilo que antes parecia inalcançável, deixa de ser limite e se transforma em caminho. Um caminho silencioso, interno, mas profundamente transformador. O que se tentou conter se expandiu. O que se tentou silenciar encontrou voz. O que se tentou impedir encontrou passagem. Porque há forças que não operam pela lógica da imposição, mas pela persistência da verdade. E talvez essa seja a revelação mais desconcertante de todas. Não importa o quanto um sistema resista, não importa quantas estruturas sejam criadas para bloquear, distorcer ou apagar, existem histórias que não podem ser contidas, porque elas não pertencem apenas ao mundo externo. Elas vivem dentro de quem as reconhece. No fim, não se trata apenas da história de Jesus Cristo, nem apenas de um filme, nem mesmo de um conjunto de acontecimentos extraordinários. Trata-se da própria natureza da verdade, daquilo que permanece mesmo quando tudo tenta negá-la. E a verdade, quando é vivida, quando atravessa o corpo, quando transforma a mente, quando desperta algo que estava adormecido, ela não pode mais ser esquecida. Ela não pode mais ser ignorada. Ela não pode mais ser contida. Porque uma vez que a consciência desperta, não há retorno ao estado anterior. Há apenas expansão. Há apenas profundidade. Há apenas um chamado silencioso que continua ecoando, lembrando que aquilo que você busca fora sempre esteve esperando dentro. E quando você reconhece isso, quando você realmente sente isso, você entende que o milagre nunca esteve no evento, mas na consciência capaz de percebê-lo. Nada precisa ser um sacrifício. Acredite, a vida não é difícil. Você está preso às programações, vivendo um ciclo de repetições. Mas nada acontece por acaso. Você precisa ser tocado. Nada está distante de você. Acredite, tudo vai acontecer. Apenas vive em alegria. Isto vai aumentar sua energia. Sinta em tudo mais amor. Aprenda em cada momento, até mesmo na dor, o poder vive dentro de você. Apenas permita-se ver. A força que busca está
tudo apenas se faz. Acorde para o sobrenatural. Estamos muito além do bem e do mal. Somos parte de algo maior. Sinta-se cada vez melhor. O sorriso e as lágrimas moldam a estrutura. Sempre que precisar, use esta cura. Cuide dos seus pensamentos. Inteligência é viver o momento. Apenas viva em alegria. Isto vai aumentar sua energia. Sinta em tudo mais amor. Aprenda em cada momento, até mesmo na dor. O poder vive dentro de você. Apenas permita-se ver. A força que busca está aí dentro, em cultivar bons sentimentos. Então, viva em paz e tudo apenas se faz. Tudo tem sempre dois lados. Cabe a cada um ser responsável. Sinta em tudo mais amor. Aprenda em cada momento, até mesmo na dor. O poder vive dentro de você. Apenas permita-se ver. A força que busca está aí dentro, em cultivar bons sentimentos. Então, viva em paz e tudo apenas se faz.